O riso que outrora preenchia Whitehall terminou com um grito. Na manhã de 2 de fevereiro de 1685, Carlos, segundo o monarca alegre, desabou diante de sua corte. Seu corpo tremia com convulsões violentas, seus lábios escureceram e seus membros se debatiam como se mãos invisíveis o arrastassem para o túmulo. Era o mesmo rei que passara 25 anos envolto em seda e prazer, um homem cujo humor encantava amigos e inimigos igualmente. No entanto, naquele momento, despojado de poder e cerimônia, ele se tornou um espetáculo de horror. Os cortesãos ficaram paralisados em descrença. O grande monarca, que restaurara a coroa, agora se contorcendo impotente no chão. Médicos correram adiante seus comandos, se chocando em pânico. Tentaram segurá-lo, deter os espasmos, mas o corpo do rei os desafiava. Seus olhos reviraram sua respiração, vinha em arquejos entrecortados, e cada movimento traía a verdade que ninguém ousava pronunciar. Carlos II estava morrendo. O palácio mergulhou em temor. Rumores sussurravam pelos corredores, mesmo antes de ele dar seu último suspiro. Alguns diziam que veneno o havia abatido, que inimigos da coroa haviam colocado a morte em seu vinho. Outros murmuravam sobre punição divina, que o próprio Deus se cansara dos excessos do rei. Lá fora, Londres seguia em seu barulho e fumaça alheia ao fato de que seu governante estava sendo dilacerado dentro de seus próprios aposentos. Por 4 dias, sua agonia persistiu. Às vezes ele murmurava meias palavras, às vezes gemia e às vezes ficava completamente imóvel, um cadáver que teimosamente ainda respirava. Em 6 de fevereiro, aos 54 anos de idade, Carlos II deslizou para o silêncio por fim. Mas a morte não acabou com o horror. Quando os médicos o abriram, o que encontraram dentro chocaria até mesmo aqueles acostumados ao grotesco, deixando para trás um mistério que ainda sombreia seu reinado. Para o povo da Inglaterra, Carlos II era o rei que tornava a vida brilhante novamente. Após os anos cinzentos do governo puritano, ele restaurou a música aos teatros, o riso às tabernas e a cor às ruas de Londres. Chamavam-no de monarca alegre, um governante que sorria com facilidade, que enchia sua corte com humor, beleza e entretenimentos sem fim. Era o rei que transformava a política em charme, que parecia viver como se o próprio mundo fosse seu palco. Mas por trás das sedas e do riso, seu corpo o traía. O sorriso que deslumbrava embaixadores muitas vezes escondia noites de agonia. Sob os longos cachos e o casaco adornado com joias, havia pernas inchadas por articulações retorcidas pela dor. Servos sussurravam sobre os gemidos do rei, ecoando por seus aposentos, sobre momentos em que ele segurava o flanco pálido e trêmulo antes de endireitar as costas para enfrentar sua corte. O contraste era gritante. Em público ele dançava, jogava e brincava com suas amantes. Em particular, ele suportava tremores nas mãos, lapsos súbitos de memória e crises de exaustão que o deixavam prostrado em silêncio. Ele emagrecia, sua pele ficava acinzentada, seus olhos marcados por fadiga. Para seu povo, ele parecia imortal em sua energia. Para os mais próximos, era um homem sustentado apenas pela força de vontade. Ainda assim, Carlos se recusava a ceder. Ele mantinha a máscara da alegria no lugar como se zombasse da doença que o consumia. Talvez acreditasse que o riso em si pudesse manter a morte à distância. Talvez temesse que mostrar fraqueza destruísse a frágil lealdade de seu reino. Quaisquer que fossem suas razões, a dualidade não poderia durar.
O monarca alegre já apodrecia em segredo, e quando seu corpo finalmente cedeu, o mundo veria a verdade escondida por trás do sorriso. A máscara da alegria não podia esconder a verdade para sempre. Cada ano talhava novas feridas no corpo de Carlos II, até que mesmo aqueles mais próximos a ele não podiam mais negar o lento colapso de seu rei. Tudo começou com a velha maldição dos reis. Suas pernas inchavam seus pés, pulsavam, e cada passo enviava fogo através de suas articulações. Nos banquetes da corte ele sorria e erguia seu copo, mas sob a mesa seus sapatos eram cortados. Para aliviar a pressão, seus tornozelos envoltos em bandagens embebidas em ervas que traziam pouco alívio. Então vieram as úlceras que se recusavam a cicatrizar feridas inflamadas que sangravam e infeccionavam. Sua pele, outrora corada de vitalidade, tornou-se pálida e amarelada. Tremores sacudiam suas mãos quando ele erguia uma pena, sua outrora assinatura ousada, reduzida a um rabisco vacilante. A memória também o traía. Havia momentos em que seu humor afiado hesitava quando ele perdia o fio de uma história que contara inúmeras vezes antes. A fadiga tornou-se sua sombra constante. Alguns dias ele permanecia na cama muito além do meio-dia, incapaz de reunir forças para se levantar. Os cortesãos sussurravam sobre seu declínio, mas quando ele finalmente aparecia vestido com elegância, ria alto o suficiente para abafar suas dúvidas. No entanto, o riso soava mais fraco, o brilho mais opaco. Até mesmo seus apetites privados desvaneceram. O rei, cujos casos amorosos enchiam as folhas de fofocas por toda a Europa, agora se via fraco demais para as paixões que outrora o definiam. Para um monarca que construíra sua reputação na energia e vitalidade, esse era talvez o golpe mais cruel. Em meados da década de 1680, o corpo de Carlos II não era mais um recipiente de prazer, mas uma gaiola de dor. Cada sintoma apertava as grades, deixando-o preso dentro de uma forma que traía a própria imagem que ele passara a vida desempenhando. O rei que governava um reino também governava uma fornalha. Carlos II não era um patrono passivo da ciência. Ele era um experimentador incansável, trancando-se em um laboratório privado cheio de fumaça e vapores estranhos. Para seus cortesãos, era um sinal de curiosidade a marca de um monarca que se deleitava com a invenção. Para olhos modernos, era uma câmara de veneno. Lá, ele manipulava mercúrio com as mãos nuas, despejava prata viva em vidro e aquecia metais até que soltassem fumaça no ar. Brincava com antimônio arsênico e sais de chumbo, inalando o que nenhum corpo poderia suportar. Seus dedos carregavam as manchas dos produtos químicos, sua pele muitas vezes marcada por queimaduras de respingos descuidados. O ar que ele respirava estava impregnado de toxinas que se infiltravam silenciosamente em seus pulmões, seu sangue, seus ossos. Na época, isso era celebrado. A Royal Society o elogiava como um rei científico, um governante que se aventurava na alquimia não por ouro, mas por conhecimento. Mas cada experimento era uma execução lenta. O mercúrio se infiltrava em seus rins, destruindo sua capacidade de limpar o sangue. Os vapores corroíam seu sistema nervoso, transformando mãos firmes em trêmulas, memória afiada em névoa. A vitalidade que outrora encantara uma nação estava sendo devorada por dentro por sua própria curiosidade. Ninguém ousava lhe dizer. Questionar as atividades do rei era arriscar ofendê-lo, e assim os experimentos continuavam noite após noite, enquanto os cortesãos se vangloriavam de seu monarca esclarecido.
Eles não viam ou não queriam ver o preço que isso estava cobrando. Carlos II buscara dominar os segredos da matéria, transformar a alquimia em ciência. Em vez disso, tornou-se sua vítima. Muito antes das convulsões de seus últimos dias, seu laboratório já havia escrito o roteiro de sua morte. O fim não veio em silêncio, mas em caos. Na manhã de 2 de fevereiro de 1685, Carlos II soltou subitamente um grito que ecoou por Whitehall. Seu corpo convulsionou, seus lábios ficaram azuis, e o monarca alegre desabou diante de uma corte que nunca o vira impotente. Servos correram para levantá-lo, mas seus membros se debatiam violentamente, derrubando copos e cadeiras. Os cortesãos ficaram paralisados de terror então, explodiram em movimentos frenéticos. Alguns correram atrás de médicos, outros caíram de joelhos em oração, enquanto alguns sussurravam a palavra que ninguém ousava dizer em voz alta: veneno. A câmara tornou-se uma tempestade de medo. Os olhos do rei reviraram, sua mandíbula travou espuma, manchava seus lábios. Por quase um minuto ele pareceu suspenso entre a vida e a morte, um homem estrangulado por mãos invisíveis. Quando o ataque cedeu, ele ficou pálido e ofegante, o suor encharcando sua camisola, fraco demais para se levantar. Médicos invadiram o aposento, mas sua presença não trouxe conforto. Gritavam uns sobre os outros, atrapalhando-se com instrumentos, discutindo remédios. Os cortesãos observavam com olhos arregalados, enquanto o rei era despido, sondado e sangrado, seu corpo agora menos um monarca do que um campo de batalha para mãos desesperadas. Fora da câmara, o pânico se espalhava pelo palácio. Nobres sussurravam sobre quem herdaria, guardas apertavam o controle sobre os portões e rumores corriam por Londres de que inimigos haviam atacado. Alguns juravam que agentes católicos o envenenaram para abrir caminho para seu irmão Jaime. Outros insistiam que era o julgamento divino por seus pecados. Mas para aqueles dentro do aposento, não havia tempo para a política, apenas temor. Seu rei, um homem que sobrevivera ao exílio, à guerra civil e a conspirações, estava perdendo uma batalha que não podia comandar. E conforme as horas passavam, o medo se aprofundava em certeza. Carlos II estava morrendo. O corpo do rei estava falhando, mas o que seus médicos fizeram em seguida acelerou o tormento. Para curá-lo, transformaram sua câmara em um teatro de crueldade. Primeiro veio a sangria. Quase 2 litros foram drenados de suas veias nas primeiras horas, deixando-o pálido e ofegante. Quando suas convulsões não diminuíram, cortaram-no novamente e novamente, até que sua força escorresse para o chão, com um fluxo carmesim. Então recorreram ao fogo. Copos aquecidos foram pressionados contra sua pele, a sucção repentina puxando a carne em bolhas. Quando isso falhou, fizeram escarificações com facas, cortando feridas rasas para liberar a doença. Insetos foram aplicados em seus braços para criar vergões, uma tentativa grotesca de extrair o veneno para fora. Ainda assim ele não melhorava. Então despejaram tormento por sua garganta eméticos para fazê-lo vomitar purgantes, para limpar seus intestinos e enemas misturados com compostos amargos. Ele engoliu mercúrio, antimônio e até crânio humano moído, remédios que pertenciam mais à superstição do que à ciência. Cada dose o enfraquecia ainda mais, seu corpo assolado por espasmos de náusea e dor. Os cortesãos que assistiam mal conseguiam disfarçar seu horror. O monarca alegre, que outrora ria nos teatros de Londres, agora se contorcia sob as mãos de seus curandeiros, seu peito arfando sua voz reduzida a gemidos.
Ainda assim, os médicos prosseguiam convencidos de que apenas quebrando o corpo poderiam curá-lo. Ao final, Carlos era quase irreconhecível. Sua pele estava em carne viva e cheia de bolhas, suas veias colapsadas por sangrias repetidas, seus olhos fundos e vítreos. O que restava na cama não era um rei, mas um homem torturado em nome da medicina. Quando a morte finalmente chegou, foi quase uma misericórdia. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Pois quando seu corpo foi aberto, os segredos dentro dele horrorizariam até aqueles acostumados à morte. Quando o corpo do rei foi cortado, até os médicos calejados recuaram. O que havia dentro de Carlos II era mais grotesco do que qualquer coisa que eles haviam imaginado. O cérebro veio primeiro. Seus vasos estavam inchados, escuros com sangue, um sinal de pressão esmagadora. Fluido se acumulava nas cavidades, evidência de edema cerebral que turvara seus pensamentos e distorcera seus sentidos. O coração estava aumentado, esticado por anos de esforço, enquanto os pulmões pendiam pesados com congestão, seu tecido manchado e falhando. Então chegaram ao abdômen e o verdadeiro horror emergiu. O fígado estava inchado de forma não natural, o baço era grosseiramente aumentado, mas foram os rins que silenciaram a sala. Estavam quase destruídos, encolhidos, descoloridos, suas superfícies marcadas e manchadas. Esses órgãos, outrora encarregados de purificar o sangue de um rei, haviam desistido há muito tempo. Para os médicos foi uma revelação e uma condenação. Seu corpo estivera se afogando em seus próprios venenos por anos. Os tecidos contavam a mesma história. Os músculos haviam perdido sua firmeza, sua cor reduzida a cinza. Até o cheiro estava errado. Testemunhas escreveram sobre um odor pútrido mais forte e fétido do que a decomposição comum, como se toxinas tivessem impregnado sua carne por dentro. Para os homens reunidos ao redor do cadáver, parecia menos um corpo do que um recipiente corroído por veneno. Anotações foram feitas, órgãos descritos, mas nenhuma cura pôde ser encontrada em retrospecto. Eles abriram o rei para resolver um mistério e, em vez disso, descobriram uma catástrofe. Carlos II, outrora, a personificação da vitalidade e da indulgência, fora esvaziado por uma execução lenta e invisível. Sua morte levantou uma última questão assombrosa. Seria isso apenas o veredicto de uma doença, ou algo ou alguém teria apressado a ruína do corpo do monarca alegre? Um rei morto não deixa silêncio, mas suspeita. Quase antes que o corpo de Carlos II esfriasse, sussurros de assassinato se espalharam por Whitehall. A autópsia revelara órgãos devastados pela doença, mas poucos estavam dispostos a acreditar que fora natural. A Inglaterra da década de 1680 era uma fornalha de paranoia. A crise da exclusão dividira o reino sobre se um herdeiro católico poderia algum dia sentar-se no trono. O complô papista, uma conspiração fabricada de assassinos católicos, já enviara inocentes à forca. Em tal clima, a morte súbita e violenta de um rei protestante era conveniente demais para ser ignorada. Os rumores se fixaram em veneno. Alguns diziam que agentes católicos haviam colocado uma dose letal em seu vinho, abrindo caminho para seu irmão Jaime, um católico, tomar a coroa. Outros sussurravam sobre tramas francesas, que Luís XIV orquestrara sua morte para fazer a Inglaterra se curvar ao poder francês. Até os médicos, inquietos com as descobertas grotescas de sua dissecação, alimentaram a suspeita ao admitir que não podiam explicar todas as marcas de corrupção dentro do corpo do rei. A ciência moderna aponta para envenenamento por mercúrio
e produtos químicos a lenta consequência dos próprios experimentos e tratamentos médicos de Carlos. Mas nos corredores sombrios do poder a ciência significava pouco. A conspiração era mais fácil de acreditar e muito mais útil. Ao enquadrar sua morte como assassinato, facções encontraram combustível para suas causas protestantes, se enfureceram contra católicos políticos, afiaram punhais para as batalhas que viriam. Assim, a morte do monarca alegre não terminou em luto, mas em divisão. Seu corpo dissecado e debatido tornou-se mais uma arma nas guerras de religião e sucessão da Inglaterra. Se ele morreu por medicina mercúrio ou malícia, a própria suspeita moldou o reino mais do que a verdade jamais poderia. Mesmo quando seu corpo o traía, Carlos II recusava-se a abandonar seu humor. Nas últimas horas de agonia, ele olhou para os homens que lotavam seu leito e ofereceu palavras que surpreenderam a todos. Desculpem-me, senhores, por estar demorando tanto para morrer. Era uma observação tanto trágica quanto absurda, do tipo que apenas o monarca alegre poderia ter feito. Ali estava um homem com bolhas purventosas, esgotado por sangrias, envenenado por mercúrio e antimônio, ofegando por ar, mas ainda encontrando forças para brincar sobre a duração de sua própria morte. Os cortesãos que a ouviram choraram, não porque fosse engraçada, mas porque era insuportavelmente humana. Por um quarto de século, Carlos construíra sua reputação no charme. Ele podia apaziguar rivais com um sorriso, silenciar críticos com humor e transformar escândalos em risadas. Agora, deitado em lençóis encharcados de suor, seu charme foi reduzido a um último gesto: tornar seus assistentes menos desconfortáveis com seu sofrimento. Era uma galanteria transformada em tragédia. Mas havia amargura também. Aqueles que o conheciam melhor sentiam que o pedido de desculpas carregava um tom cortante. Sob o humor, havia frustração que um rei que vivera em prazer estava morrendo em tortura, que um monarca que governara com energia e apetite fora reduzido a uma casca que lentamente se esvaía. Suas últimas palavras foram tanto uma piada quanto um protesto, uma máscara de leveza sobre um corpo quebrado, além do reparo. O pedido de desculpas do monarca alegre tornou-se seu epitáfio, lembrado como tanto uma tirada quanto um lamento. Revelou a essência de seu reinado, uma vida vivida em risos, terminando em agonia, embrulhada em uma única frase que tem assombrado a história desde então. A morte de um rei nunca é apenas sua. A agonia de Carlos II tornou-se um espelho erguido para toda uma era dividida entre superstição e ciência, fé e política, riso e decadência. Seu corpo revelou os perigos da medicina primitiva. Médicos armados com sanguessugas, facas e venenos acreditavam que o estavam salvando, quando na verdade aceleravam seu fim. Os tratamentos infligidos a Carlos eram comuns em sua época, mas em sua câmara, sua crueldade foi amplificada, um lembrete de que nem mesmo reis podiam escapar da barbárie da cura do século XVII. Seu laboratório contava outra história. Obcecado por descobertas, ele inalava vapores de mercúrio, manipulava antimônio e arsênico com as mãos nuas e se envenenava em busca de conhecimento. Carlos imaginava-se um monarca científico, um governante esclarecido, curioso sobre os mistérios da matéria. Em vez disso, tornou-se vítima dos próprios experimentos que definiram seu reinado. Nele, vemos o perigo de uma ciência mal compreendida, manejada sem cautela ou proteção. Mas além da medicina, sua morte reverberou na política.
Em um reino já trêmulo com paranoia anticatólica, a suspeita de envenenamento aprofundou divisões. Seu irmão católico, Jaime, ascendeu ao trono, inflamando tensões que logo explodiriam na Revolução Gloriosa. Assim, a morte do monarca alegre fez mais do que encerrar um reinado, ajudou a acender uma crise que reformulou o destino da Inglaterra. E, no entanto, mesmo em ruínas, Carlos II deixou uma marca de humanidade. Ele foi lembrado não apenas por suas amantes, sua corte e seu humor, mas também por aquele último pedido de desculpas amargo, um governante que transformou a morte em uma última performance. Sua morte expôs as falhas de sua era, mas sua vida preservou seu espírito exuberante, curioso, imprudente e fatalmente falho. O segredo encontrado dentro de seu corpo era horrível, mas a lição que deixou foi inestimável. É o lembrete de que poder, prazer e até mesmo o riso não podem nos proteger das consequências de nosso próprio tempo.